vocês em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem se assentar. O evangelho que nós acabamos de ouvir de São Mateus, ele nos convida à reflexão sobre o perdão. O perdão, como nós sabemos, ele não é um mandamento novo. Nós vimos na primeira leitura do Eclesiástico que já antes de Cristo, no século II antes de Cristo, os catequistas de Israel, eles já ensinavam a perdoar as ofensas e a não guardar rancor contra o irmão que tinha cometido alguma falta. A grande discussão na realidade do texto do Evangelho de hoje é a quantificação do perdão. É o número limite de vezes que se devia perdoar. Era consenso naquela época, isso era todos, desde os mais exigentes até os mais misericordiosos, de que o perdão não era ilimitado. A falta tinha um certo limite para ser perdoada. E é nessa problemática que Jesus é envolvido pelos seus discípulos. São Pedro, que era o porta-voz da comunidade, nessa ocasião, consulta a Jesus a respeito de quanto se deve perdoar. Talvez com alguma ironia na pergunta, porque Pedro conhecia o caráter revolucionário de Jesus acerca do amor de Deus, e ele pergunta: Senhor, deve-se perdoar até 7 vezes? Quando Pedro diz 7 vezes, ele está perguntando, na verdade, se deve perdoar sempre, porque naquele tempo o número 7 representava a totalidade das coisas. Jesus responde que não só deve se perdoar sempre, mas de forma ilimitada, total e absoluta, 70 vezes 7. Deve-se perdoar a toda a gente, aos amigos, aos irmãos e aos inimigos, e sem qualquer reserva ou resistência. É nesse contexto que Cristo propõe uma parábola aos seus discípulos e à comunidade. Essa parábola que nós ouvimos, ela se desencadeia em 3 cenas. A primeira cena nos coloca diante do seguinte panorama: um senhor e um funcionário desse senhor. E esse funcionário, na hora de prestar contas ao seu senhor, se vê impossibilitado de pagar a sua dívida. O senhor ordena que o funcionário e a sua família sejam vendidos como escravos. Mas ele suplica a misericórdia daquele senhor. E ele, dominado por sentimento de misericórdia, perdoa a dívida. Nesse primeiro momento, 2 coisas me impressionam. A primeira é o fato do servo não suplicar o perdão. O servo não suplica o perdão propriamente. Ele diz que vai saldar a dívida posteriormente, mesmo que naquela realidade ele visse que seria impossível ele pagar. Ele procura desculpar-se com o Senhor, dizendo que faria o pagamento posteriormente. Mas era mentira. E a segunda coisa que me chama a atenção é o tamanho da dívida que aquele servo tinha com o Senhor. A Bíblia diz, a palavra do Evangelho diz que eram 10.000 talentos. Para vocês terem uma noção, um talento equivalia a 36 quilos, seja de prata ou seja de ouro. Um talento. E a parábola diz que ele devia 10.000 talentos. É uma soma incalculável. O exagero da dívida serve aqui para pôr em evidência a misericórdia infinita de Deus. Por outro lado, nas entrelinhas dessa mensagem, eu enxergo que o perdão é um golpe fatal no orgulho humano. Poucas coisas nos humilham tanto quanto pedir perdão. Em primeiro lugar,
Porque quando pedimos perdão, nós reconhecemos que temos uma dívida impagável. Isso evidencia a nossa imperfeição, a nossa qualidade de seres humanos que erram, e erram muitas vezes sem ter possibilidade de pedir desculpa. E nisso se diferencia o perdão e a desculpa. A desculpa nós damos quando nós temos uma razão para justificar a nossa atitude. Mas no perdão não. No perdão nós reconhecemos que não temos como pagar aquela falta que tivemos com o nosso próximo, com o nosso irmão. Não há justificativa, nós estamos desarmados, nós estamos completamente dependentes da misericórdia daquele que ofendemos. O perdão, assim, é uma forma de confissão, é um modo de dizer que eu sou indesculpável, é uma forma de dizer que eu preciso de você. A segunda cena da parábola descreve que o funcionário experimentou a misericórdia e mesmo após tê-la experimentado, ele recusou a misericórdia a um outro que devia bem menos do que ele. A parábola diz que ele devia 100 denários. Ele devia 10.000 talentos e o servo devia a ele 100 denários. Um denário equivalia a 12 gramas de prata. Ou seja, uma quantidade ínfima para o que ele devia ao Senhor. Quando esses dois quadros são postos em paralelo, sobressaem por um lado a desproporção entre as dívidas e por outro a diferença de atitudes entre o Senhor, que mesmo com uma dívida bem maior foi capaz de perdoar, e o servo, que devia bem menos, não foi capaz de entender a lógica do perdão. Diante dessa diferença de comportamento e de lógicas, se desencadeia a terceira cena da parábola. Os outros companheiros funcionários do rei, chocados com a ingratidão daquele servo, informam ao rei o que tinha acontecido. E o rei, escandalizado com o comportamento do seu funcionário, castigou-o duramente. Assim nós percebemos que essa parábola nada mais é do que a catequese sobre a misericórdia de Deus. Ele nos mostra como, na perspectiva de Deus, o perdão é ilimitado, total e absoluto. Depois a parábola convida-nos a analisar as nossas atitudes e comportamento face a todos os irmãos. Mostra como, neste particular, tantas vezes estamos distantes da lógica do reino de Deus, que diante da falha do irmão, e menor que seja a falha do irmão, nós assumimos a pose de vítimas e muitas vezes tomamos atitudes de desamor, de vingança. Nós demonstramos que ainda não adquirimos, não tivemos em nós os valores do reino de Deus, não correspondemos à perspectiva do coração de Deus. E finalmente, a parábola sugere que existe uma relação entre o perdão de Deus e o perdão humano. Mas será que São Mateus estava sugerindo que o perdão de Deus estava condicionado ao perdão daquele homem? Será que depende do perdão do homem para que o perdão de Deus seja efetivo em nós? Não. O que o Evangelho está a dizer, sobretudo, é que na comunidade cristã deve funcionar a lógica do perdão ilimitado. Se é essa a lógica de Deus, terá de ser a nossa também. Ele sugere que se o nosso coração não bate segundo essa lógica, nós não estamos prontos a acolher o amor e a misericórdia de Deus em nós. Fazer a experiência do amor transforma-nos o coração.
e ensina-nos a amar os irmãos, principalmente aqueles que nos ofendem. Será que Deus vai pagar na mesma moeda e vai me castigar se eu não for capaz de viver segundo essa lógica? Também não. Sem medo de estar enganado, eu afirmo que o revanchismo e a vingança não fazem parte dos métodos de Deus. São Mateus usa aqui um método bem comum à sua época. Ele traz imagens fortes e dramáticas para reforçar que essa lógica do perdão é urgente. Quando ele diz que Deus faria a mesma coisa ou castigaria, ele quer reforçar que essa lógica na comunidade cristã é premente. É nessa lógica que nós vamos construir um mundo novo, uma nova realidade, uma realidade onde imperam o amor, a fraternidade, a realização do reino de Deus em nós. Sejamos assim, meus irmãos, nessa comunidade de fé. Sejamos uma comunidade terapêutica, uma comunidade que tem o perdão como alicerce para a cura das nossas relações interpessoais. Porque pedir perdão restaura a dignidade do ofendido. E perdoar renova a oportunidade do ofensor se retratar e também ter a sua dignidade restaurada. O perdão é um caminho de cura de ambos os lados, tanto do ofensor quanto do ofendido. O próprio texto do Eclesiástico, que tenta nos impulsionar ao perdão, ele diz sobre a brevidade da vida, sobre a morte que se aproxima de nós todo dia. O Eclesiástico diz: lembre-se do seu fim e pare de odiar. Não pare de odiar porque se não nos portarmos bem, Deus vai nos castigar eternamente. Não! Naquele tempo Israel nem tinha uma concepção bem formada a respeito disso. O texto quer dizer, em verdade, ele quer nos sugerir que a nossa vida nessa terra é finita, passa. E por isso nós não podemos estragar a nossa vida com sentimentos que só nos magoam e magoam o próximo. Portanto, meus irmãos, sigamos o conselho de São Paulo em sua carta aos Romanos. Não nos detenhamos em questões secundárias, em situações que só segregam ao invés de nos aproximar, de nos juntar como família de Deus. Respeitemos as diferenças, as individualidades, as visões de mundo, as formas de exercício da espiritualidade. Porque, como nos diz o apóstolo, a única coisa importante e decisiva é Cristo, a quem todos nós pertencemos, de quem todos nós somos povo. É só Ele que importa. Concluindo essa reflexão, eu parafraseio um trecho da célebre canção Pais e Filhos, da Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Amém.